Esse livro tem uma história longa. Ele começa no final dos anos 60, quando o Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, na época, que hoje é o Unesp, né, e a professora Jane Berrance de Castro começou a resgatar dentro da cidade uma documentação muito bonita. A gente batia de casa em casa perguntando se você tem documentos ou não, e assim por diante. E Sebastião Baiocco, que na época era dono do cartório de Santa Gertrudes e estudava com a gente no curso de Ciências Sociais da faculdade, conseguiu intermediar junto à família Prates e o antigo museu, né, aliás, o museu existe até hoje, o Museu Histórico Pedagógico Amador Bueno da Veiga de Rio Claro, essa documentação da Fazenda Santa Gertrudes. Quando eu terminei minha graduação, eu fiquei uns tempos fora daqui. Quando eu voltei, eu queria voltar a estudar, e a Jane Berrance de Castro, que era minha professora de História na época, sugeriu que eu trabalhasse com os documentos da Fazenda Santa Gertrudes, que na época estavam no museu, e de uma perspectiva mais do trabalhador, porque na época começava então a ter uma outra vertente da história, que era estudar as classes menos favorecidas, dos trabalhadores e assim por diante. E eu comecei a trabalhar com essa documentação da Fazenda Santa Gertrudes, e paralelamente eu fui a outros arquivos. Então, Museu Paulista, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, na Hospedaria dos Imigrantes, comecei a coletar livros de viajantes, tudo que se referia à Fazenda Santa Gertrudes. E, com o tempo, eu fiquei, inclusive, amiga dos antigos colonos, porque eu comecei a passar a conhecê-los por nome, né? E, então, esse livro surgiu aí, e, recentemente, eu achei que eu devia colocar todas as informações e a pesquisa acadêmica que eu fiz, que não só para os acadêmicos, mas para um público maior. Então, eu procurei escrever esse livro numa linguagem mais acessível, para que as famílias também se identificassem com as suas origens, né? E quis lançar esse livro justamente aqui em Rio Claro, porque eu usei a documentação do arquivo, eu sou rioclarense, e eu achei que eu merecia dar esse retorno para a cidade. O livro trata, então, dos trabalhadores da Fazenda Santa Gertrudes. Eu abordo o trabalho, o cotidiano deles, o papel da mulher, das crianças no trabalho, o colonato, que era um regime de trabalho específico e típico da cafeicultura paulista, que era um trabalho, uma organização de trabalho com base na família, quer dizer, ao contratar o colono, o fazendeiro estava contratando toda a família. Além do trabalho, eu procuro também no livro estudar que eu diria assim, a parte mais social, com o padrio, como é que eles escolhiam os padrinhos, os nomes dados aos filhos. Então, é uma pesquisa acadêmica, mas trazida em uma linguagem mais acessível. Falo sobre as doenças, a mortalidade dentro da fazenda, enfim, todo o trabalho do cotidiano, e depois ao resgatar tudo isso, você vê, então, relações de poder, relações sociais, relações de gênero, enfim, tudo que está por trás desse cotidiano que havia na Fazenda Santa Gertrudes, naquele momento. Eu acho que isso que é gostoso no livro, né? Eu também já fiz essa leitura, toda uma pesquisa muito séria, né, que a Maria Silvia fez durante a vida dela, ela transforma isso numa leitura agradável, e fica para nós como uma curiosidade, né? A questão dos nomes que as crianças recebiam, se segue a tradição italiana ou a tradição espanhola ou não, né? Então, são dados sérios, acadêmicos, mas que a linguagem que ela busca nesse livro é uma linguagem muito tranquila e de uma leitura, assim, muito fascinante. No meu livro não tem a palavra introdução. Uma história para contar. Eu entro contando um imigrante ao saindo da Itália e chegando aqui na Santa Gertrudes, e isso num contexto mais amplo e mundial. Quer dizer, num período em que a entrada do capitalismo no campo na Europa, período de grande migração de massa, um período da expansão cafeeira aqui no Brasil, de substituição da mão de obra escrava para mão de obra livre. Enfim, o livro é um livro de microhistória, mas que está ligado diretamente à macrohistória. Então, isso eu procuro resgatar dentro do livro.
Então, o primeiro item não se chama introdução, se chama uma história para contar. Aí eu conto sobre o trabalho, sobre o cotidiano, sobre o lazer. E a Fazenda Santa Gertrudes, ela tem algumas características extremamente singulares. Nessa época, ela que eu estudo, que é final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, ela é de propriedade de Eduardo Prates. Eduardo Prates, na época, ele aparece nos almanaques como um capitalista de São Paulo, e ele recebe a fazenda via herança da esposa. Então, ele vem com toda uma mentalidade mais moderna e coloca isso na fazenda. E a fazenda, então, ela é referenciada na propaganda brasileira do café na Europa e também na atração de mão de obra. E ele tem uma ligação muito forte com a igreja, tanto que na Fazenda Santa Gertrudes você tem uma capela que na época era ligada diretamente a São João de Latrão em Roma. E ele recebe inclusive o título de Conde Papal, porque nessa época o Império já tinha terminado e você vem em República, então ele ganha o título do Papa de Conde Papal. Então a Fazenda Santa Gertrudes, ela tem naquele momento, como que eu diria, todo um cerimonial religioso que era próprio das cidades e dentro da fazenda. A partir de 1912, ela tinha um cinema dentro da fazenda. Então, ela realmente era uma fazenda muito modelo para a época. E tinha os próprios colonos, tinha uma sociedade médica, onde o médico daqui de Rio Claro frequentava a fazenda de vez em quando, periodicamente, né, para fazer assistência aos colonos. O Prates, nessa época, ele se preocupava muito com as coisas mais, doenças mais graves, então de enviar colonos ou familiares de colonos para São Paulo, para os hospitais, etc., mas, ao mesmo tempo, as condições de saúde na fazenda para o trabalhador não eram boas. Então, você tem uma mortalidade infantil altíssima. Eu cito, inclusive, aqui um exemplo de uma senhora que teve 14 filhos, dos 14, 7 morreram na infância ainda, né? Então, as condições de saúde. E você também tem que ver que o imigrante chega aqui para a fazenda num contexto totalmente diferente. Sai de um país de clima temperado, vem para um país tropical, sai de uma aldeia onde eles conhecem todo mundo, vem para uma propriedade enorme, né? Então as mães têm dificuldade, inclusive, de cuidar dos filhos e se adaptar a um novo regime. A fazenda recebe principalmente imigrantes italianos, mas também espanhóis, portugueses, os italianos são a maioria. Houve uma tentativa por volta de 1917, 18, após na guerra, que estava difícil trazer imigrantes, e também nós tivemos aqui a geada de 1918, que prejudicou muitos cafezais. A fazenda faz uma experiência de imigração japonesa. Essa experiência não deu certo, os japoneses deram certo mais adiante na Araraquarense, etc., mas aqui em Rio Claro a imigração japonesa na cafeicultura não foi bem sucedida. E aí vieram os imigrantes cearenses. Então havia acordos com governos e autoridades cearenses para trazer imigrantes. A Fazenda Santa Gertrudes recebeu bastante imigrantes cearenses e eles vieram numa situação bastante precária na época de saúde. Então, foi bastante complicado esse período. E, por outro lado, então, a fazenda tem aspectos que você pode generalizar, né, para as grandes fazendas cafeiras de São Paulo, e alguns aspectos são extremamente específicos da Fazenda Santa Gertrudes. Quer dizer, a parte de igreja, essa visão do Prates mais cosmopolita para dentro da fazenda. Você tem referências em livros internacionais de pessoas, autoridades que vinham para cá, que fazem descrição da fazenda, alguns eu cito no livro. Então, é uma fazenda realmente modelo, e os colonos tiveram, em parte, algumas regalias que outros não tinham, mas, em parte, também eles sofreram das mesmas amarguras que os outros, nossos antepassados, sofreram também.